Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez para todos. Boa noite. Boa noite, finalzinho de boa tarde, né? Mas que bom poder estarmos aqui mais uma vez e quero dar continuidade a essa série que nós iniciamos na semana passada. Semana passada foi uma exposição, uma introdução ao que é o discipulado, ao que é essa perspectiva do processo, a ideia de nós imitarmos a Cristo, a ideia de nós levarmos alguém para Cristo. Então, traz esse conceito que norteia todo o Novo Testamento, mas é algo que vem bem de antes, bem do Velho Testamento, e a gente ainda vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Mas nós queríamos, aos poucos, aprofundar cada vez mais nessa identidade do que é ser um discípulo de Jesus. E para isso nós vamos usar o próprio Jesus como guia em meio às narrativas do Novo Testamento, especialmente usando agora os 4 evangelhos. Nós vamos estar caminhando em cima dos 4 evangelhos para ver aquilo que Jesus fez, de maneira que a gente aprenda com que o modelo que ele deixou para nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Mas eu queria já que vocês abrissem as vossas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 9, verso 10. Lucas, capítulo 9, verso 10. Eu quero que vocês... vamos ler logo esse texto, a gente deixa ele abertinho, que a gente vai usar bastante ele hoje, para a glória de Deus. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10. Eu vou ler e você me acompanha no texto. Diz assim: Ao voltarem, os apóstolos regressaram a Jesus, porque tinham feito. Então ele tomou consigo e, retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, mas a multidão ficaram sabendo e o seguiram. Ele acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês alguma coisa para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda a multidão. E ali estava cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos assentar-se de grupos de 50 em 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomaram os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, a Ti pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Auxilia-nos e nos dá, Senhor, em nome de Jesus, a Tua percepção, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender e termos consciência da resolução e da decisão que tomamos de sermos Teus discípulos. Auxilia-nos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, como bem definimos semana passada, o discípulo é aquele aprendiz, o discípulo é aquele que está exatamente seguindo aos pés de um mestre. E olhando para esse processo do discipulado, da qual a igreja nos nossos dias tem vivenciado, onde a igreja acabou tomando muito mais as prerrogativas de dar muito mais atenção ao culto,
aos programas e não ao cuidado, apenas informando e não formando. Esse é algo que nos nossos dias nós estamos muito cheios de informação. Hoje, essa semana, um pastor pediu para mim: Maurílio, me manda, por favor, esse livro. Eu sei que você tem. E eu, sim. E aquilo me fez refletir sobre essa demanda da informação. Se você olhar para o celular que está nas suas mãos, nós temos uma demanda de informações contínuas. Seja por meio de livros, por meio de e-mails, por meio de WhatsApps, por meio de circunstâncias, e agora o ingresso de cursos, o ingresso de institutos que a gente pode fazer, mas apenas a informação não significa dizer que nós seremos formados no discípulo. O que define, de fato, um discípulo hoje? A semana passada nós trabalhamos a ideia da multidão, daquela massa cinza, de um grupo que ainda não se definiu, mas está ali no meio da multidão, caminhando para cima e para baixo, indo, fazendo até às vezes, participando. Mas um discípulo é aquele que se distingue do meio da multidão. É aquele que tem coragem de levantar as mãos e dizer assim: eu quero aprender, eu estou aqui, e responde positivamente aos ensinos. Responde positivamente ao que Jesus diz. Discípulo, ele é definido pela proximidade com Jesus, daquele que o ensina, o grau de intimidade com ele e a sua consciência especial, que está diante da exposição dos princípios e dos valores, e diante dessa informação adquirida dos princípios, da lei de Deus e dos valores de Deus para esse indivíduo, eu tomo uma resolução, eu tomo uma decisão, e essa decisão me reorienta na minha vida. Essa consciência de que Jesus nos chamou para perto, não como apenas membros de uma igreja. Como falamos, Dallas Willard, um texto que eu gosto muito, sempre estou relendo ele, nos chama a atenção: nossas igrejas estão cheias de membros, mas poucos discípulos de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que pessoas estão no meio da multidão, mas não estão dando a real consciência e a tomada de decisão com as informações que estão sendo tomadas. O que nos distingue como discípulos é essa consciência de sermos discípulos. Eu queria, por exemplo, lhe fazer um desafio. De vez em quando, seja num celular, seja parando por algum canto, nós somos parados para responder algumas pesquisas. E geralmente somos perguntados: você é cristão? Essa palavra que nos denomina como membros de uma igreja que se diz que serve a Cristo. Eu quero desafiar você: diga não apenas que você é cristão, diga assim: eu sou discípulo de Jesus. E sinta o peso e a importância da mudança dessa informação sobre as nossas vidas. Eu não sou somente alguém que participa, eu sou alguém que segue o Mestre. Então, quando você for fazer uma resolução, uma pesquisa, vá lá e coloque lá: outros. Você é cristão? Não, sou outros. Sou discípulo de Jesus. Eu me lembro do pastor que foi meu professor na pós-graduação lá em São Paulo, e ele desafiando exatamente sobre essa questão da identidade de nós sermos filhos, nós sermos discípulos de Jesus. E ele ministrando e desafiando a igreja em algo semelhante que eu falei aqui agora, ele disse: quando você for se apresentar, não diga apenas o que você é e o que você tem. Diga: eu sou discípulo de Jesus, eu sou perdoado pelo sangue. E ele nos contando a história e o testemunho de um certo cidadão da sua igreja, que foi para uma viagem de uma grande empresa em Dubai, e ele chegando lá naquela reunião, com brasileiros e estrangeiros reunidos, e todos se apresentaram com seus cargos, com suas posições,
com os seus currículos. Movido pelo Espírito, aquele Senhor se levantou no meio de todos aqueles e disse assim: meu nome é tal, sou filho de fulano, eu sou discípulo de Jesus e sou perdoado. E sentou. Se ele estava lá era porque ele tinha um grau de importância. Ele nos conta que depois que ele fez isso e parou para o break, para aquela paradazinha, e foram tomar café, e ele se direciona para o local do café, 3, 4, 5, 10 se aproximam deles e começam a fazer a seguinte pergunta: o que você quis dizer com ser perdoado? Isso faz a diferença em meio a uma sociedade que está cada vez mais egoísta. Se distinguir do meio da multidão faz exatamente com que nós possamos entender, ouvir e tomar a decisão de obedecer Jesus. Mas, irmãos, é interessante perceber que quando a gente fala sobre Jesus e fala sobre o processo de discipulado, de ser discípulo, confesso que parece que por muitas vezes isso é muito confuso para nós. A gente trabalha, a gente tem nossas responsabilidades, a gente é pai, é mãe, é marido, é esposa, e nós nos resumimos a nosso momento a pequenos momentos na comunidade. E como é que a gente poderia olhar para Jesus e entender o modelo de Jesus para começar a pensar e refletir como igreja, poderíamos então começar a fazer algo semelhante ao que Jesus fez? Quando olhamos as narrativas bíblicas, como nós lemos semana passada, como lemos nessa agora, 3 coisas acontecem no meio do processo de discipulado de Jesus. Isso tem uma série de coisas e eu acredito que ao longo do tempo a gente vai estar passando para vocês. Mas 3 coisas me chamam a atenção nesse processo, que eu queria já deixar claro para vocês. Primeiro, Jesus discipula a multidão. Segundo, ele trata de maneira específica com um grupo menor. Mas em alguns momentos ele tem encontros individuais. Diversas vezes das narrativas nós podemos ver Jesus pregando para as multidões. E quando ele está pregando para as multidões, sim, ele está nesse processo de discipulado. Não é o processo, mas faz parte do processo. Mas os discípulos que estão no meio da multidão, porque no meio da multidão tem aqueles que não são discípulos e tem aqueles que são discípulos. E o que é que distingue os discípulos do meio da multidão? Aqueles que estão aptos para ouvir, obedecer e imitar os ensinamentos, trazendo essa consciência para perto e tomando a decisão: eu quero ser discípulo de Jesus. Por diversas vezes, Jesus então se retira e vai conversar com um grupo menor. E ele diz: vocês não entenderam? E ele começa a explicar com mais detalhes aquilo que ele fala para a multidão. Esse processo do grupo menor é extremamente importante para o processo de discipulado. Porque nem sempre na multidão nós podemos levantar as mãos e dizer assim: eu não entendi. Mas num grupo menor nós temos a capacidade e a condição de dizer: eu preciso de ajuda. Dá para repetir? Dá para explicar de novo? Mas é necessário que em alguns momentos, assim como aconteceu com a mulher samaritana, assim como aconteceu com diversos personagens bíblicos, Jesus se encontra individualmente para aconselhar, para tratar, para mentorear. Assim ele fez com esse sacerdote no capítulo 2 de João. Aquele fariseu saiu de noite e disse assim: eu vejo que tu és mestre. Ele foi de noite porque ele não queria ser descoberto. E ele foi lá de noite e disse: eu sei. Jesus disse: sim, é você. Tem um detalhe: você precisa nascer de novo. Somente. Você precisa nascer de novo. Ele chega para a mulher samaritana e põe o dedozinho na ferida dela e diz assim: vai buscar teu marido.
Ele olha para Zaqueu que está lá no meio da multidão, olhando e querendo ver Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: desce, que hoje convém tratar com tudo, eu vou entrar na tua casa. Jesus tem encontros individuais. E esse processo chama a nossa atenção de como esse modelo deve também ser replicado no meio da comunidade local. Entendendo que essa multidão é esse tempo de adoração, onde nós convidamos, e aqui não deveria ter apenas discípulos, mas discípulos e não discípulos, porque a comunidade de discípulos vai para a rua, vai para a sua comunidade, vai para a fazenda, vai para as fábricas, vai para seus familiares e falam de Jesus. E as pessoas vêm com a multidão para ouvir a mensagem. E aqui inicia-se o processo de discipulado, já ouvindo, à medida que eles tomam essa decisão. E então eu posso, com grupos menores, me aprofundar nas verdades que estão sendo aplicadas, sabendo que em alguns momentos eu vou ter necessidade de encontros individuais para mentorear, aconselhar, corrigir, disciplinar, porque são necessários. Mas uma coisa que não pode faltar nisso é que exatamente Jesus trabalha os seus discípulos para que eles se voltem para a missão. E é na missão que eles desenvolvem a devoção, a obediência, o testemunho e o serviço. E é exatamente entender que essa missão não é apenas alguém que sai de uma terra distante para vir para outra, mas é alguém que sai do templo para casa. Porque a missão, ela inicia a partir de onde nós estamos, alcançando os que estão perto, para que Deus possa, pelo mover do Espírito, separar alguns para levar para onde Ele quer. Mas a missão é exatamente esse tempo que culmina no processo do discipulado sobre as nossas vidas. Olhar para esse texto nos chama algumas atenções. Eu queria olhar para esse texto com um pouco mais de detalhe com vocês. Olha só, o texto de Lucas diz assim o texto. Olha os primeiros versos, capítulo 9, verso 10, diz assim: ao voltarem, apenas essa palavra, ao voltarem, o que ele chama aqui os apóstolos, na verdade é Mateus dizendo assim, os discípulos voltaram. Voltaram da onde? Essa é a primeira pergunta hermenêutica que a gente pode fazer ao texto. De onde é que eles voltaram? Os discípulos voltaram da missão, do processo de discipulado que estava acontecendo com Jesus. Jesus estava ensinando, caminhando, fazendo discipulado, e eles disseram assim: agora eu vou fazer uma coisa com vocês. Vão. Eu vos dou a autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, para expulsar demônios. Depois você lê o texto com mais detalhes, está aqui no próprio capítulo. E ao voltarem, eles voltam extremamente animados. Eles voltam empolgados porque demônios foram expulsos, pessoas foram curadas e o nome de Jesus foi proclamado, ao ponto de Herodes começar a dizer assim: quem é esse Jesus que está surgindo por aí, que está me chamando a atenção, que está falando mais do que o meu próprio nome? Ao voltarem, nesse período de sucesso, de um evangelismo, de cumprir a missão, Jesus diz assim: eu vou fazer o seguinte, a gente está caminhando faz um tempinho, vamos dar uma pausa, né? Vamos fazer uma e assumir, né? É isso, uma pausa. Estou aprendendo aos pouquinhos. Vamos fazer uma pausa, vamos tirar um momento de relaxamento, vamos ali vou pegar vocês dois aqui, a gente vai para um canto descansar. E foi mais ou menos isso que Jesus quis fazer. Eles assim, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, então ele tomou consigo eles e retirando-se para uma cidade chamada Betsaida. A ideia era assim: vamos se retirar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho uma pausa. Mas acontece uma coisa: a multidão, olha, essa multidão está correndo atrás de Jesus. A multidão fica sabendo e segue eles. E isso nos chama a atenção para alguns detalhes. A primeira coisa: como é que Jesus reage ao ver as multidões o acompanhando?
Como é que Jesus observa essa percepção do povo acompanhando? E olha o que diz o texto, preste atenção no texto. O texto diz assim: mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele, Jesus, o que é que Jesus faz? Acolhe, prega novamente para eles, fala-lhes acerca do reino e os cura para aqueles que precisavam de cura. A visão de Jesus, nesse momento, nos chama a atenção ao processo de acolher, ao processo de ensinar e ao processo de curar. E a cura, sim, a cura aqui é cura física, de doenças, mas amplie isso para muito mais nessa perspectiva de uma reorientação da vida, que vai além da cura física, mas as curas emocionais, da reorientação da vida de uma forma maior. Então aquele povo começa a ouvir, mas, vem cá, esse texto me deixa intrigado toda vez que eu leio ele, toda vez que eu estudo ele, porque eu me vejo na figura dos discípulos. A gente trabalha, e de repente a gente está fazendo algumas coisas, e aí de repente vem o momento da pausa. Vamos descansar. Aí o descanso não vem. A nossa tendência é fazer o que os discípulos fizeram. Olha o que os discípulos fizeram. Ao fim da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e disse: manda embora. Repita essa frase. Manda embora a multidão. Repita, vá, diga. Sinta o peso dessa palavra. Manda embora a multidão. Visualiza essa frase, os 12 discípulos diante de Jesus. Jesus, o Senhor disse que ia para uma pausa com a gente. Você ia para um retiro espiritual com a gente ali agora. A gente ia ficar tranquilo. A gente vem de um sucesso. A gente fez o que o Senhor mandou. Está na hora de pausar. E aí chega essa multidão, Senhor, manda esse povo embora. Confessa. Porque na maioria das vezes a gente está assim. Manda embora, Jesus. Porque fazer discípulos não é uma tarefa que tem hora marcada. Fazer discípulos, a gente pode até marcar com você de 15 em 15 dias, eu posso até marcar com você uma vez por semana, mas é algo que acontece, que a gente tem que estar pronto como filho de Deus, como discípulo do Senhor, para fazer algo que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Jesus acolhe as multidões, fala-lhes acerca do reino e cura eles. Mas os discípulos tomaram a decisão contrária. Enquanto as decisões de Jesus é de cuidar, a decisão dos discípulos é: a gente já está aqui, a gente já está no auge, pastor. Jesus, a gente chegou, a gente já fez o que o Senhor pediu, a gente já estava sabendo. Manda esse povo embora. Porque cuidar é trabalho. Eu fiquei ouvindo um certo pastor esses dias e ele disse na sua pregação uma coisa interessante. Ele disse: as pessoas que se tornam excelentes no que fazem é porque têm dedicação e paixão. E quando alcançam o sucesso, continuam com a dedicação e a paixão. Porque se eu alcanço o sucesso e deixo de me dedicar, a minha tendência é cair. Isso tem nome no princípio da liderança, mas eu queria só que você prestasse atenção: dedicação e paixão de uma prática que precisa ser melhorada. E ele chama atenção para o jogador de futebol, por exemplo. Vários jogadores de futebol, quando estão no início da sua carreira, se dedicam, se esforçam porque têm paixão. Mas quando eles alcançam aquele patamar, dizem: agora eu sou o cara, a tampa da garrafa, já estou ganhando tudo, a tendência deles é manter-se um período e depois cair. É por isso que a maioria dos jogadores de futebol termina a sua carreira no pior momento da fase da sua vida. E ele chama atenção para um indivíduo. Ele chama atenção para um português,
o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, que é alguém que mantém a dedicação e a paixão e continua no sucesso. Pastor, o que é que tem a ver isso com a nossa vida? Eu vou citar alguns exemplos agora bíblicos. Eu vou voltar lá para o Antigo Testamento. Jesus disse a Josué, né, porque ali nós temos uma cristofania no capítulo 1 de Josué. Jesus diz a Josué, e Deus, na pré-figurada ali, vai, a terra que eu te dei, se te mandei ele fiel, tu vai, tá, e eles vão com cara e coragem, atravessam o rio, à semelhança de Moisés, e vão para a primeira cidade, algo extremamente impossível. Era impossível entrar às muralhas de Jerusalém, de Jericó. Aí Jesus dá uma estratégia, algo louco. Como é que a gente vai conquistar essa terra? Lembre-se, eram escravos nascidos no deserto, e aí Deus diz assim, faz o seguinte, só dê volta na cidade. Deem voltas durante 7 dias. No 7º dia você dá 7 voltas e gritem. Somente isso. Faça isso. Obedeça. Para um bom entendedor, isso é uma coisa... Como é que eu ganho uma guerra dando volta na cidade e gritando? Eles obedecem, as muralhas caem, eles adentram e ganham. Mas perto de Jericó tem uma outra cidade, menor. Uma cidadezinha que não precisa de muita gente. E aí o grupo chega para Josué e diz assim, não, Josué, a gente ganhou Jericó. Se a gente ganhou Jericó, a coitadinha de Ai vai ser facinho demais. A soberba, a autossuficiência, o sucesso, eles deixaram de buscar a orientação do Senhor sobre a vida deles. E aí, o que é que eles fazem? Vamos lá. Vão. E o que é que acontece com eles? Eles voltam derrotados, porque sem Deus no barco a gente afunda. Sem Jesus na guerra a gente perde. Quando o sucesso sobe a nossa cabeça, irmãos, a tendência é nós termos a autossuficiência de dizer assim, eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu não preciso mais orar. E há muitos, e aqui entre nós pastores, há muitos discípulos ou membros de igreja e líderes que chegaram a um patamar de leitura, que chegaram a um patamar de conhecimento das Sagradas Escrituras, que dizem assim, eu já sei disso. Eu não preciso mais. E aí deixam de orar, e a tendência é exatamente fazer o que os discípulos fizeram aqui. Olhar para as necessidades e dizer assim, vai embora. Eu não posso fazer nada por você. Mas não é isso que Jesus faz. Enquanto Jesus lidava com as multidões, os discípulos de Jesus precisam olhar para o que Jesus fez. Observar, escutar, acolher e responder aos ensinos de Jesus. E não dar essa volta para dizer, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Olha o que é que Jesus diz para eles. Porque eles olham para Jesus e dizem, não, olha só o que Jesus disse. Ao fim da tarde, os 12 se aproximaram dele e disse, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontre comida e pousada, porque aqui estamos num deserto. E ele respondeu, aqui entra um outro detalhe para nós. Olha como esse texto é lindo, porque ele diz assim, Jesus olha para os discípulos e os discípulos chegam com uma demanda. É impossível alimentar uma multidão. É impossível fazer com que 5.000 homens, e como diz alguns teólogos, sem contar as crianças e as mulheres. Como a gente vai dar comida a esse povo? Quando os nossos olhos estão apenas focados nos problemas, nós perdemos o foco da espiritualidade.
Precisamos estar atentos aos detalhes que Deus faz. Mas tem um detalhe na Bíblia, irmãos, que nos diz claramente que a maioria, ou quase todos os milagres foram feitos com a participação. O que o pastor Ricardo Agreste gosta de chamar nisso aqui, ele diz assim, isso eu quero chamar de cocriação. Ele dá alguns exemplos. Ele disse, por exemplo, no início do ministério de Jesus, Jesus olha para os discípulos, ou melhor, para os homens, e diz assim, enche as talhas, que eu vou fazer um milagre. Eles acreditaram na palavra dele. E encher as talhas não era como hoje, pegar uma mangueira e... Não, tem que andar, pegar água e encher, voltar, pegar água, encher, voltar. Houve uma participação humana para que o milagre fosse efetivado. Eu volto lá para o Antigo Testamento, naquela mulher, na viúva, não vai faltar azeite. Vá na vizinhança e pegue todas as vasilhas possíveis. Ela teve que ir. Aqui Jesus olha para os discípulos assim, a gente está em meio a algo impossível. Aí Jesus diz assim, dê você de comida a eles. Dê-lhes comida a eles. Como? Você já parou para pensar que Deus é aquele que faz milagres usando o pouco que nós temos? É Ele que abre portas. É Ele que faz. Mas, irmãos, é necessário pisar nas águas para que o mar se abra. Deus disse a Moisés, toca na água. Se ele não tocasse na água, o negócio não abria. Anda, toca na água e ande. Quantas vezes eu e você estamos olhando para o impossível que está diante de nós e não estamos vendo os ensinamentos de Jesus, como Ele fez. Mais uma vez ele diz assim, olha, o que é que nós temos? E é necessário se reorientar, é necessário olhar em meio às circunstâncias, perceber o que é necessário se reestruturar para que os milagres aconteçam. Eles olham e dizem assim, peraí, o que nós temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse, então divida o povo. Senta eles aí de 50 em 50, grupos de 50. E aí mais uma vez os discípulos fizeram o que Jesus manda. Quando nós decidimos obedecer a Jesus, a tendência é nós observarmos os milagres acontecerem. E aí uma coisa me chama a atenção, porque enquanto os discípulos estavam ali, mais uma vez Jesus tira o foco do possível e olha para o impossível. Jesus toma os pães e olha para o céu e diz assim, Pai, eu te dou graças. E ele pega o pão e dá para os discípulos e diz, você pode distribuir. Eu não sei se aqueles 5 pães ele partiu e botou na mão dos 12 discípulos, se ele deu um pouquinho para cada. Porque o cesto aqui que a gente observa não é um cesto grande, como a gente tem nos desenhos, ou percebe aquela percepção. Na verdade, isso é um alforje que anda pertinho aqui do lado dele, como se fosse um depósitozinho pequeno. Então ele pega e coloca na sacolinha deles, talvez nos 12. Dos 12, e agora vamos distribuir. Vamos distribuir. E o milagre é feito porque a Bíblia diz que todos comeram. Todos comeram. Mas hoje e essa semana eu fiquei remoendo esse texto na minha cabeça e uma coisa me chamou a atenção, porque quando ele diz assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, o texto diz assim, e os discípulos recolheram os seus cestos. Quantos? 12. Quantos discípulos? 12. Olha lá no começo. No começo diz assim, ao voltarem, os apóstolos estavam, tal. E aí no verso 12, ao fim da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus. E o que é que tinha no alforje dos 12? O que é que tinha? Não tinha nada. Porque só tinha 5 pães e 2 peixes. No fim do milagre, os 12 que obedeceram e viram o Senhor fazer o milagre, estavam com seu alforje cheio.
Você já parou para pensar que Deus não deixa faltar aquele que crê aos seus discípulos? Precisamos olhar e perceber como nós estamos vivendo e percebendo que quando nós obedecemos e tomamos a decisão de sermos verdadeiros discípulos de Jesus e participamos ativamente, não apenas alguém na multidão, mas somos ativos, somos desafiados por Jesus. E cada um tem as suas demandas, cada um tem as suas dificuldades. Seja relação pai-filho, seja relação marido-mulher, seja relação irmão-irmão, seja relação interpessoal da igreja, seja qualquer outras circunstâncias, precisamos então sermos desafiados e nos submetermos não àquilo que queremos, mas àquilo que Deus quer para nós. E ver os milagres dessa reestruturação, dessa reorientação nas nossas vidas, faz a gente perceber os milagres. Para terminar, eu queria chamar a sua atenção fazendo algumas perguntas. Como é que eu e você, qual é o grau de consciência que nós temos dessa importância aqui semanal? Isso faz parte do processo discipular. Se nós entendêssemos que isso aqui também faz parte da minha vida, da minha espiritualidade, desse processo discipulado, onde eu estou ouvindo, onde eu estou observando, onde eu deixo-me ser impactado, onde eu quero servir, onde eu quero imitar a Jesus, talvez eu faltasse menos os cultos. Porque eu dou essa real importância. Mas eu não apenas faltaria, eu também trazia alguém, porque no cumprimento da missão como discípulo, eu estou sempre falando de Jesus para o próximo. E convidando ele para estar aqui. Porque na multidão, no culto da multidão, nesse processo, parte inicial do processo discipulado, ele alcança os discípulos e os não discípulos. Eu disse na minha antiga igreja, eu estou cansado de pregar para crente. Quando eles ouvirem isso, eles ficarem impactados. Porque isso mexe com a nossa consciência, diz assim, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ser alguém que é semelhante a Jesus. Onde Jesus passava, os discípulos chamavam os discípulos falavam de Jesus. E quando os discípulos não falavam, Jesus falava. Me chama outro texto que não cabe agora, mas em outro momento eu vou falar dele. Qual é a sua zona de conforto em que Jesus o desafia a ser um instrumento dele? Nós temos. Tá bom. Né? Já me acostumei, já estou bem, não preciso mais me esforçar. Aí a minha dedicação, a minha paixão começa a diminuir, a minha vontade de orar começa a diminuir, a minha vontade começa a diminuir, então a minha espiritualidade também começa a decair. Qual é? Eu preciso olhar para mim e dizer assim, onde é que eu estou? Onde é que eu estou com a minha zona de conforto? Uma vez eu me peguei numa zona de conforto que foi muito difícil para mim. Na época eu estava fazendo mestrado, eu estava lendo tanto, que teve um professor que me deu vontade de sair da sala dela, porque o que ele falava, na verdade não foi um professor, foi um congresso que eu fui. Eu até mandei mensagem, eu lembro que eu disse, Alana, o local é bom, eu ia dizer massa, né? O local é legal, tá gostoso aqui, o louvor é bom, mas as palavras eu não estou gostando não. Eu falei, por quê? Porque eu já li tudo. Quando eu voltei para casa, eu disse, tem uma coisa errada comigo. Cadê a humildade de poder ouvir as coisas? Eu deixei de perceber coisas por causa do orgulho e da soberba que estava sobrevindo à minha vida. Eu me ajoelhei e pedi perdão, Deus, eu quero ouvir. Eu quero ser alguém também que tenha a capacidade de ouvir qualquer pessoa. Por mais que eu tenha um conhecimento que nós não temos todos, nós não somos
doutores de todas as ciências. Não, não, não. Eu me arrependi e pedi, Deus, me tira dessa zona de conforto, porque eu preciso continuar estudando, mas eu preciso também ter a humildade de poder ouvir, porque no simples nós aprendemos. Mas qual é a sua zona de conforto? E quais são os desafios que nós temos como igreja, que nos limitam e que estão diante dos nossos olhos e que a gente pode dizer assim, Deus, faz um milagre. Seja financeiro, seja a multiplicação de discípulos, seja um local para nós. Há grandes desafios para esta igreja que nós precisamos olhar com fé e dizer assim, Deus, Tu és um Deus de milagre. Nos dá essa fé, nos dá essa ousadia, nos faz dar um passo. Saiba que Deus, Ele tem um projeto para a sua vida que é muito maior do que apenas a sobrevivência. Há muitos que estão aí sobrevivendo, trabalhando, se esforçando, estudando e mantendo o seu padrão de sobrevivência. Deus não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para fazer parte do projeto da redenção de Deus como discípulos dele, sendo usados por ele para a glória do Senhor. Vamos orar?